igreja defendia a própria escravidão. Os governos... O cristianismo, ele também já foi uma barbárie. O cristianismo, ele acabou com os impérios barbáricos. E ele impôs outra barbárie. As cruzadas, o cristianismo, ele pega a morte das pessoas, o cristianismo, ele pega a eugenia, matar crianças. Esse é o debate 20 ateus contra 20 cristãos. E aí, cada um tem que defender o seu lado, né? A sua fé, que acredita, ou aquele que vai defender o que não acredita, enfim. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, mas antes, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, assim você ajuda esse canal a levantar, que ele está quase parando. E aí, será que o chileno está correto nessa afirmação dele? Ele sempre faz, assim, algumas afirmações comprometedoras, incluindo com a própria fala, né? Ele diz que a igreja defendia a própria escravidão. Agora, tem um texto para apoiar isso? Não, não tem. Ele se baseia em quê? Ninguém sabe. Ele simplesmente faz afirmações e parece que o intuito não é trazer uma clareza, explicação, né, verdadeira para o debate. Mas o verdadeiro intuito parece ser só manchar a imagem de Deus, a imagem da igreja, a imagem da história da igreja e das pessoas que professam seguir a Cristo. Parece que o interesse é só esse. Não tem base de nada. Ele simplesmente faz uma fala solta e quem quiser que se vire para ir atrás. Isso não é um debate com fundamentação. Não é um debate com esclarecimento, para trazer, de fato, proveito para quem está ouvindo. Do contrário, eu considero isso um desserviço a quem está ouvindo isso. Então, vamos analisar as falas dele. Nesse pouquinho de tempo que a gente reservou aqui, pegando cortes, para poder entender o que ele está falando. A igreja, de fato, defendia a escravatura, a escravidão. A igreja defendia isso. Qual é o texto? Onde está escrito que a igreja defendia isso? Claro que em certos textos não há clareza sobre que tipo de escravidão, ou se havia escravidão. Existem textos na Bíblia que falam sobre servo e senhor. Aí eles pegam esses textos e aplicam a escravidão. E muitas vezes esses textos eles estão se relacionando com pessoas que não tinham onde morar, o que comer, ou que estavam migrando de uma região que estava passando por alguma crise financeira, econômica, enfim, alimentícia ou algo do tipo. E aí eles iam para determinadas regiões e ali tinham que se colocar debaixo da liderança de alguém, dos cuidados de alguém. A pessoa assumia esse papel de servo. Eu vou trabalhar para você, eu serei o seu servo. E aí, a minha paga é alimento. A minha paga é um espaço na sua terra para eu plantar, para eu criar um animal. Isso acontecia com frequência. Aí, quando você afirma que a igreja defendia escravidão, a pergunta é o seguinte: qual é o texto? Onde a igreja está afirmando isso? Tem texto? Não, não tem. E por que ele está fazendo isso? Porque a intenção dele não é trazer uma verdade para o debate. Eu falei agora há pouco. Ele não está interessado nisso. Para ele isso não é importante, já deu para ver. O interesse dele é o quê? Gerar uma situação, uma imagem negativa. É só isso. Você não percebeu? Está claro nas falas dele. O cristianismo também já foi uma barbárie. É uma afirmação dele. Você viu? Ou seja, o cristianismo já cometeu todo tipo de torpeza, todo tipo de crueldade, todo tipo de maldade o cristianismo cometeu. Isso é falácia? Isso não é verdade. Mas ele faz questão de especificar quem fazia isso? Não. A intenção não é agir com a verdade. A intenção é colocar uma situação para gerar polêmica e para dizer que a igreja estava com essa culpa nas costas. Então eu vou aproveitar aqui e citar essa situação que a igreja viveu, e isso vai trazer um impacto. E a igreja viveu isso? Não. Olhando para essa afirmação dele, qual é a igreja que cometeu barbárie na terra, que fez o que fez na Idade Média? Qual foi a igreja que fez isso? A igreja católica. Só existia a igreja católica? Não, existia a igreja ortodoxa. Existiam as igrejas do Oriente, que é a igreja copta, a igreja etíope, a igreja armênia e muitas outras igrejas, que no século V se apartaram do catolicismo, por não concordar com certas doutrinas que o catolicismo pregava. O que isso significa? Que não era toda a igreja que fazia isso, mas sim o movimento católico romano. Ele especificou? Não. O que ele fez? Generalizou. Para quê? Para dizer que toda a igreja era assim. E é uma falácia. As igrejas do Oriente não faziam isso, não participavam desses movimentos. Primeiro, por discordar de certas doutrinas do catolicismo romano, que foi o que eu acabei de falar para você. A intenção não é trazer clareza, explicação, mostrar que a igreja está errada. Não, a intenção não é essa. Pega aí partes da história e mostra que a igreja estava errada. Mostra que isso que você está falando é coerente, é verdadeiro. Ele vai fazer? Não, ele não vai. A intenção não é essa. A intenção é criar uma má imagem a respeito da igreja. É o que ele está fazendo, é o que outros estão fazendo. Não é simplesmente um debate onde eu vou mostrar aqui, por A mais B,
né, o que a igreja fez ao longo da história, qual foi o posicionamento dela com relação à escravidão, qual foi o posicionamento dela com relação a práticas barbáricas que a igreja teve, qual foi o posicionamento da igreja em determinado período da história, o que ela cometeu nas cruzadas. Quem fez isso? Só existia uma igreja no mundo? Não. Mas por que essa insistência em querer rotular a Igreja Católica como a única igreja de Cristo? Por que isso? Porque fica mais conveniente. Porque foi a Igreja Católica que cometeu essas barbáries que ele disse. Foi a Igreja Católica que se posicionou da forma como ele está falando. Aí é melhor você fazer o quê? Engloba todo mundo junto. Isso é deslealdade com a verdade. Ele está faltando com a verdade. Aí o rapaz perguntou para ele, a igreja prega morte às pessoas? Hegemonia? Foi o que ele disse? Prega, sim, prega. Ainda insistiu. A igreja não faz isso, nunca fez e nem vai fazer isso. O que faz são movimentos sectários. A igreja em si nunca fez isso. A igreja nunca perseguiu ninguém, a igreja nunca matou ninguém. A igreja nunca compactuou com esse tipo de prática. A igreja não, movimentos sectários, sim. A igreja que nós temos como referência, que nasce em Atos capítulo 2, é uma igreja que ela de fato se dá, ela se entrega para morrer por aquilo que ela acredita. Ela não mata ninguém em nome da fé. Ela se entrega em nome da fé. Ela se permite ser molestada, agredida, afligida, torturada e, por sua vez, a morte. A igreja se permite viver isso. Não tem nada a ver com a igreja o que ele está citando. É só dar uma analisada breve no livro de Atos e algumas referências históricas também. Ele vai ver quem de fato era a igreja, que não é nada disso aí que ele está falando. A igreja não. Ele está falando do movimento sectário. Tá? Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Esse tipo de fala compromete. E dá para ver aqui, né, o que ele está fazendo. Não é possível. Meu Deus do céu. Me ajuda, Senhor.